Palavra de Fato está de volta e agora eu quero meditar na Palavra de Deus com você. Nós vamos olhar hoje para o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Leremos do primeiro verso ao verso 5. E nós estamos olhando para o primeiro sermão de Jesus. E nesse primeiro sermão, Jesus falou sobre os verdadeiramente felizes, o que nós chamamos também de os bem-aventurados, porque é isso que significa ser bem-aventurado, é ser plenamente feliz, é ser verdadeiramente feliz. No entanto, quando Jesus apresenta para nós as características ou as atitudes das pessoas que são verdadeiramente felizes, nós percebemos que a maneira como Jesus apresenta a felicidade como possibilidade para o coração humano é totalmente contrário à felicidade que este mundo nos propõe. Então, diz assim a palavra de Jesus em Mateus 5, do verso 1 a 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Ou bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por herança. Meus queridos, esta é mais uma bem-aventurança de Jesus que nos mostra o quanto a mensagem de Jesus, o quanto o evangelho de Jesus se apresenta como uma contracultura neste mundo. Porque nós vivemos num mundo cujos valores, a ética, os princípios, a mentalidade é absolutamente contrário aos padrões éticos, aos valores, à mentalidade, ao estilo de vida que o reino de Deus propõe para nós. Então, o reino de Deus é uma contracultura, porque ela propõe um estilo de vida, uma forma de ser, uma maneira de pensar, uma ética, uma maneira de interpretar a vida e de encarar as situações, reagir às circunstâncias de forma absolutamente contrária àquilo que o mundo nos ensina, aquele padrão que o mundo estabelece sobre nós. Por exemplo, a bem-aventurança em destaque, que é o versículo 5, que hoje eu quero compartilhar com você, é uma dessas bem-aventuranças que se apresenta como uma contracultura. Jesus disse que bem-aventurados são os mansos, felizes ou plenamente felizes são os mansos, porque esses herdarão a terra. Ora, nós vivemos numa sociedade cujo ser manso não é, em hipótese alguma, uma virtude. Ser manso na nossa sociedade não é um valor. Ser manso no nosso mundo não é um atributo louvável. Pelo contrário, mansidão na nossa sociedade é um defeito. Ser manso é um problema. A palavra manso, inclusive, ganhou até um sentido, uma conotação pejorativa, negativa na nossa sociedade. Então, quando alguém diz ser manso, ele não está exaltando uma virtude para a nossa sociedade, na sua maneira de pensar. Dizer ser manso é se autodepreciar. Quando você diz que o outro é manso, você não está elogiando. Pelo contrário, na nossa sociedade, você está criticando a postura dele. No entanto, Jesus apresenta a mansidão não como um problema de caráter, não um problema na personalidade, uma distorção da personalidade ou uma atitude negativa. Jesus, pelo contrário, ele apresenta a mansidão como um valor, um princípio, uma atitude extremamente positiva. E mais, Jesus vai dizer o seguinte:
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ora, quando Jesus associa a capacidade de conquistar a terra, herdar a terra, à atitude da mansidão, ele estava chocando, inclusive, o seu público da época. Existia entre os judeus 4 grupos religiosos. Então, por exemplo, havia os fariseus, que era um grupo religioso radical. Existia os saduceus, que era um grupo religioso liberal. Existia também um outro grupo religioso, que era os essênios, que era um grupo religioso cuja espiritualidade é mais monástica. E existia também os essênios, os zelotes, perdão. Existiam os zelotes, que eram os religiosos guerreiros. Os zelotes eram aqueles que acreditavam que aquela terra onde eles estavam era uma terra que pertencia a eles, judeus, e que eles não podiam de maneira nenhuma, hipótese alguma, aceitar a dominação romana. Então eles acreditavam que Deus suscitaria entre eles um rei valente, soldados valentes, que em nome de Deus guerrearia contra os seus inimigos e tomaria aquela terra por herança. Então vem Jesus e diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, esses vão herdar a terra. Ora, mas como assim? Como assim? A terra normalmente é herdada, conquistada não pelos mansos, mas pelos valentes, pelos guerreiros, pelos bravos. Vem Jesus e diz que no reino dele as coisas não são dessa forma. No seu reino, quem conquista a terra não são os guerreiros, os bravos e valentes. Os que conquistam a terra são os mansos. Então imaginem vocês as pessoas ouvindo um discurso de Jesus sobre mansidão, associando os mansos àqueles que conquistam a terra. Difícil de entender. Não somente na cabeça dos zelotes, os religiosos guerreiros, mas imagine também naquela mentalidade romana. Os romanos foram admiradores da cultura grega, e tanto dentro da cultura grega quanto na cultura romana, eles valorizavam os atributos que caracterizavam a pessoa como guerreira, o valente, o bravo. Não à toa, por exemplo, eles cultuavam os heróis de guerra, os generais, os capitães, aqueles que travavam batalhas e voltavam para a cidade fazendo um cortejo do seu triunfo. Essas pessoas eram ovacionadas. Eles enchiam os estádios, as arenas romanas, para assistir os gladiadores, homens bravos, homens fortes, homens corajosos. Então, esses são os atributos valorizados pela mentalidade romana. E, de repente, vem Jesus falar do seu reino e diz: não, bem-aventurados não são os valentes, os guerreiros, os bravos. Felizes mesmo são os mansos. Esses herdam a terra. Então, observem que essa atitude de ser manso não era algo que as pessoas aceitavam de forma positiva, assim como continua sendo uma atitude que as pessoas não querem obter ou desenvolver porque não veem como mérito. Mas os discípulos de Jesus, aqueles que amam a Deus, aqueles que querem viver como Jesus ensinou que devemos viver, aqueles que querem copiar o estilo de vida de Jesus, eles precisam olhar para a mansidão, não com o olhar deste mundo que despreza a mansidão, mas precisam exaltar a mansidão, porque essa é uma virtude por demais importante no caráter daqueles que amam a Deus e querem seguir Jesus. A Bíblia fala de pelo menos 2 personagens mansos, pessoas dotadas de uma mansidão incrível. E eu gostaria de olhar para essas 2 figuras, para nós entendermos, então, o que é ser manso. Porque nós precisamos, na verdade, desconstruir alguns conceitos que nós temos sobre mansidão. O que é ser manso? Nós vamos olhar
para Moisés. A Bíblia diz, no livro de Números, capítulo 12, versículo 3, que não houve homem mais manso do que Moisés. A Bíblia diz assim, em Números 12, versículo 3, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então Moisés é um modelo de mansidão. A Bíblia diz que na sua geração não havia ninguém mais manso do que ele. Então, há algo sobre mansidão que nós podemos aprender com Moisés. Mas nós vamos olhar também para Jesus. Jesus também é um paradigma de mansidão. Jesus próprio disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, o seguinte: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, Jesus também é outro modelo perfeito de mansidão. Primeiro, nós vamos pensar sobre o que não é mansidão, para a gente entender o que significa ser manso. Primeiro lugar, mansidão não significa fraqueza. Primeira coisa que você precisa desconstruir na sua cabeça é a ideia de que para ser manso, para exercer a mansidão, você precisa ser fraco. Ser manso não significa ser dotado de fraqueza. Mansidão não é ser fraco. Quando você olha, por exemplo, ao próprio Moisés, a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso e não havia ninguém mais manso do que ele. No entanto, Moisés não era fraco, pelo contrário, Moisés era um homem forte. No Velho Testamento, Moisés é o maior líder apresentado no Velho Testamento para nós. Ninguém consegue exercer a liderança nessa capacidade de Moisés, na dinâmica de Moisés, com a envergadura de Moisés, a não ser que seja forte. Então Moisés era manso, mas era um homem forte e que exerceu uma liderança poderosa. O Moisés também foi forte o suficiente para ter que suportar todas as manifestações contrárias à sua liderança. Moisés não era unanimidade entre o povo que ele liderava. Moisés teve que, durante o período em que ele foi líder do povo de Israel, 40 anos aproximadamente, o Moisés enfrentou várias oposições, e em todas elas, Moisés conseguiu administrá-la com maestria, com determinação, porque ele era forte, é manso, mas soube lidar com situações das mais adversas. Então, observe, Jesus também, Jesus na sua mansidão, mas Jesus não era fraco, pelo contrário, ele foi forte o suficiente para suportar todas as demandas do seu ministério. Jesus, durante os 3 anos do seu ministério na terra, pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus, curando enfermos, abençoando a vida de pessoas aflitas, e Jesus, ainda assim, foi duramente perseguido, Jesus foi duramente criticado. Você só consegue suportar a pressão que Jesus sofreu se for forte. Jesus era muito forte. Jesus era tão forte que ele conseguiu suportar aquelas horas terríveis de expectativa da sua morte na cruz. Jesus foi forte o suficiente para suportar todos os açoites que ele sofreu, as humilhações que ele sofreu. Tudo aquilo que ele sofreu não é porque ele era fraco, é porque ele era manso. Então, às vezes você pensa que para ser manso tem que ser fraco. Não. Quando você vê, por exemplo, um homem montado sobre um cavalo selvagem, não significa que aquele cavalo tornou-se fraco, não significa que ele perdeu as suas forças. Nada mais, nada menos, aquele animal simplesmente tornou-se manso. Aquele cavalo continua com toda a sua força, os seus músculos continuam cheios de poder, mas porque ele é manso, ele se permite ser montado. Ora, quando você vê, por exemplo,
um tratador de animal no zoológico, como às vezes a gente vê, especialmente em programas de televisão. O tratador está lá fazendo cafuné num chimpanzé. Ora, aquele animal selvagem, ele não se tornou fraco, mas ele aceita o cafuné, o carinho do tratador, porque ele foi amansado. Agora ele é manso. Então, adotar um estilo de vida onde você prefere exercer a mansidão não é adotar uma postura de fraqueza, alguém que não tenha força e poder nenhum. Pelo contrário, os mansos são pessoas fortes, mas que têm a capacidade de manter a sua força sob domínio. As pessoas que não conseguem dominar a sua força, eles não são mansos, pelo contrário, se tornam tolos. E por isso causam estragos não somente para os outros, mas para si. Por isso não são bem-aventurados. Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque eles conseguem dominar a sua força, de maneira então que eles não machucam os outros e, consequentemente, não machucam a si mesmos. Segundo lugar, mansidão não significa passividade. Há pessoas que acham que ser manso é ser indolentes diante de situações em que eles deveriam manifestar sua opinião, posicionar-se diante de uma circunstância. Mansidão não significa indolência e passividade. Você olha, por exemplo, para o próprio Moisés. A Bíblia diz, no livro de Números 12, 3, que Moisés era muito manso. Não havia na sua geração um homem mais manso do que ele, mas Moisés jamais foi passivo. Pelo contrário, por exemplo, a Bíblia narra uma história sobre Moisés muito interessante. Quando ele então subiu ao alto do monte, e lá ele recebe as tábuas da lei, e o Senhor revela para ele as leis que regeriam a vida do seu povo, mas num dado momento, o povo de Israel, que estava lá, sob os cuidados de Arão, aquele povo se prevaricou, se corrompeu na sua piedade, e ao invés de estarem adorando a Deus, eles construíram um bezerro de ouro e passaram a adorar aquela imagem. E Moisés, então, toma conhecimento do que estava acontecendo entre o seu povo. Eles estavam fazendo exatamente o contrário daquilo que o próprio Moisés os havia ensinado. E então, quando o Moisés volta lá do monte, trazendo consigo as tábuas que estavam escritas, a lei de Deus, o texto então nos diz, de Êxodo, capítulo 32, versículos 19 e 20, o seguinte: quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Ora, o ato do Moisés ter lançado as pedras da lei ao chão e tê-las quebrado, não significa que ele estava ali sendo rebelde para com a palavra, a lei de Deus. Não, aquela foi um gesto dramático de Moisés. Ele estava ali dramatizando o que aquele povo havia feito com a lei. Era como se eles próprios tivessem jogado a lei ao chão, quebrando-a, sem dar a ela o seu devido valor. Esse ato de Moisés, de quebrar a lei e depois também quebrar o bezerro de ouro, isso é a atitude de alguém que confronta o pecado, confronta o erro, se posiciona diante de algumas situações. Então, Moisés era manso, mas não era indolente, não era passivo. Ser manso não significa olhar para situações e não se importar com ela, não se posicionar, não manifestar sua opinião, seu pensamento, não ter disposição para a contrariedade. Não. Olha o próprio Jesus, ele disse, aprendei de mim que sou manso. Mas a Bíblia diz para nós, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 15 e 16, e é uma das cenas mais interessantes de Jesus, porque a gente sempre imagina aquele Jesus que pegou as criancinhas e colocou no colo. A gente imagina o Jesus, a casa de Marta e Maria, sentado com elas,
contando-lhes sobre o Evangelho. A gente lembra do Jesus acolhendo leprosos, acolhendo prostitutas, mas agora a gente consegue visualizar Jesus numa outra cena, numa outra situação. João 2, 15, 16 nos diz o seguinte: então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Jesus chega no templo em Jerusalém e ele percebe que aquele lugar, que era a casa de oração, o lugar onde as pessoas deveriam encontrar-se para adorar a Deus, oferecer suas ofertas a Deus, ele descobre que em torno do templo desenvolveu-se um comércio terrível. As pessoas vinham ao templo para oferecer a sua oferta, mas ao invés de trazer o cordeiro da sua própria casa, eles compravam um cordeiro ali na porta do templo, um cordeiro qualquer. Eles compravam pombos, os mais pobres poderiam oferecer um pombo com oferta. Então eles compravam um pombo lá do mercador à porta do templo. Então o templo virou um lugar de negócio, virou um mercado popular. E quando Jesus chega naquele lugar e percebe que o propósito das pessoas naquele lugar havia se perdido, o propósito havia se desvirtuado, o texto diz que Jesus então pegou um chicote de couro, fez tranças, e ele então batia sobre as mesas, ele virava as mesas dos cambistas e deu uma bronca naqueles homens, dizendo: a casa do meu pai, a casa de oração, não é lugar para ladrões, mercadores. Então, Jesus é manso, mas ele foi um homem que não foi passivo diante das situações que requeria dele um posicionamento e uma atitude. Quando for necessário virar a mesa, ele virou. Então, se você quer adotar para si uma postura de mansidão, não significa que você deve abdicar-se de manifestar seus pensamentos, a sua forma de enxergar. Isso não significa que você não deva manifestar em prol daquilo que você julgue que é justo e necessário. Então, mansidão não significa indolência ou passividade. Mansidão, em terceiro lugar, não significa uma aparência mansa, mas um estado interior de mansidão. Mansidão não é simplesmente uma virtude que tem a ver só com aparência. Você já percebeu? Existem pessoas que aparentemente são mansas. São pessoas com o cabelo sempre bem penteadinho, a roupa bem passada. São pessoas que falam baixo. São pessoas que falam compassadamente. São pessoas que você não as percebe perdendo a linha, chutando o balde, esparramando. São pessoas que realmente parecem ser mansas, mas por dentro são verdadeiros animais selvagens. Então, mansidão não é simplesmente parecer ser manso. Mansidão é um estado interior, é uma atitude do coração. Porque não adianta você aparentar mansidão, mas por dentro você carrega um estado de selvageria terrível. E as pessoas que só aparentam mansidão, mais cedo ou mais tarde revelam que não são. São pessoas que a gente chama de pessoas que não conseguiram interiorizar o Evangelho. Elas apenas se revestiram exteriormente de alguns valores do reino, a aparência dos valores do reino. Mas quando as circunstâncias exigem delas uma reação e tem a ver com aquilo que realmente vai fluir do coração, ali elas revelam que realmente são. Jesus falou sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 21. Jesus disse o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos antepassados: não matarás, e quem
matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus está dizendo, olha, se você lá no seu interior, você já maquinou a morte de alguém, você já planejou a morte de alguém, você já desejou a morte de alguém, então você pecou contra a mansidão. A lei diz somente não matarás. Mas essa lei que eu estou trazendo, o Evangelho, ela não está dizendo somente para não matar, mas ela precisa ter uma atitude interior também de amor para com o outro. E isso vai ser traduzido por João, quando ele escreve a sua primeira carta no capítulo 3, versículo 15. Ele diz o seguinte, quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Ora, quantas pessoas já assassinaram muita gente lá dentro de si? Quantas pessoas são homicidas, não na prática, mas são lá no seu coração? Odeiam as pessoas. Se elas pudessem, tivessem coragem, elas esganariam as pessoas. Então não são pessoas mansas, são pessoas que parecem ser mansas, mas lá dentro elas já mataram um sem número de gente. Então, não basta aparentar ser manso, talvez você pareça ser manso, mas você sabe que lá dentro existe um lobo selvagem, um animal selvagem que uiva e que grita e que realmente gostaria de fazer coisas terríveis. Por isso o Evangelho não é só a mudança da casca, o Evangelho é a mudança, sobretudo, do coração. Agora, mansidão também não significa um traço característico da personalidade de alguém. Você precisa entender que mansidão, essa mansidão da qual Jesus está falando, que é própria dos bem-aventurados, essa mansidão, ela não tem a ver somente com um traço de personalidade. Não, não é. Na verdade, é um traço do caráter que precisa ser trabalhado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pela graça de Deus. Porque senão alguém pode, ao ler o Evangelho de Jesus, e ao ouvir Jesus dizendo, bem-aventurados os mansos, ele vai dizer o seguinte, ora, eu não me encaixo nessa bem-aventurança porque eu não tenho essa propensão a ser manso. A minha personalidade não é ser manso. A minha personalidade é ser bravo, a minha personalidade é partir para a briga, a minha personalidade é o contrário da mansidão, eu sou o valente, eu sou o guerreiro, eu não sou o manso, não. Então, bom, se você entender dessa forma, então nós vamos classificar os mansos porque a personalidade lhes permite, e os não mansos, porque o traço da sua personalidade é contrário a isso. Ora, Jesus não está falando de traços de personalidade, Jesus está falando de uma atitude do caráter. Se você é alguém cuja personalidade não ajuda muito a desenvolver a mansidão, e o que você precisa pedir é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Você precisa submeter sua vida ao poder e à ação do Espírito Santo, porque é Ele quem vai trabalhar o seu caráter para que você se torne uma pessoa verdadeiramente mansa. Porque só os mansos, disse Jesus, herdarão a terra. Só os mansos, disse Jesus, são verdadeiramente felizes. Nós olhamos para o Moisés. Há quem pense que talvez o Moisés nasceu manso. Não, ele é manso desde o seu nascimento. Ele era uma criança mansa, um adolescente manso, um adulto manso. Então, é característico da personalidade dele. Não. Moisés nem sempre foi um homem manso. Moisés, a Bíblia conta uma história que Moisés, um certo dia, lutou contra um soldado egípcio por uma causa e o matou, para você perceber o grau de bravura do Moisés. Essa história é narrada em Êxodo 2, versículo 11 e 12. Olha como que a Bíblia descreve a história. Diz o seguinte, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu a olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Ora, veja o tamanho da bravura do Moisés, de maneira que ele avançou sobre um soldado com tamanha violência que o matou.
É esse homem que mais tarde a Bíblia vai dizer: Moisés era muito manso, e não havia na sua geração homem mais manso do que ele. Sabe o que fez Moisés ser um homem manso? O encontro dele com Deus. Talvez você é uma daquelas pessoas que sua família tem medo de você, seus colegas têm medo de você, as pessoas que trabalham com você têm medo de você, e você bate no peito, você se orgulha das pessoas terem medo de você. Você tinha que ter vergonha. Você tinha que, na verdade, desprezar o fato das pessoas terem medo de você. Isso significa que você não é manso. Pessoas mansas não inspiram medo. As pessoas mansas inspiram admiração. Porque o que nós queremos mesmo é ser iguais aos mansos. Nós não queremos ser como aqueles que inspiram nas pessoas ou instilam nas pessoas medo. Então, se você é assim, há esperança para o seu caráter. Deus pode trabalhar na sua vida. O Espírito Santo pode entrar no seu coração e transformar essa bravura que vem acabando com o seu casamento, tem estragado o seu relacionamento com seus filhos, tem destruído sua carreira profissional, você não consegue construir amizades, e Deus olha para você e se compadece, porque só os mansos conseguem construir relacionamentos saudáveis. Então, por isso que Jesus diz: bem-aventurados os mansos, ou seja, somente os mansos são felizes, porque ninguém tem medo deles. Eles são acessíveis. Ora, Pedro, um dos discípulos de Jesus, falou em uma das suas cartas sobre ser manso. Ele estimulou os cristãos a serem mansos. E quando nós ensinamos alguma coisa, se pressupõe que nós vivemos. Se Pedro ensinou sobre mansidão, pressupõe que ele era manso. E olha só o que ele disse, então, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 16. Pedro disse: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. Pedro está ensinando sobre mansidão, mas você pensa que ele todo o tempo foi manso? Pelo contrário, Pedro provavelmente foi o discípulo de Jesus mais impetuoso. Era um homem cujo temperamento era terrível. Quando Jesus, ao sair do jardim, o Getsêmani, no seu momento de oração, à noite, véspera da sua crucificação, Jesus, então, se depara com soldados, guardas, que na companhia de religiosos estavam vindo para prender Jesus. E quando, então, aqueles homens vieram para prender Jesus, diz a Bíblia que Pedro sacou a espada de um soldado, um guarda chamado Malco, e decepou a orelha dele. E Jesus, então, fez o milagre de restaurar a orelha daquele soldado. Mas observe a bravura do Pedro, de maneira que ele avançou sobre um guarda, tirou da espada dele e decepou-lhe a orelha. Talvez o que o Pedro queria mesmo é cortar-lhe a cabeça. O soldado é que conseguiu desviar e cortou-lhe só a orelha. Então, observe, é esse homem, com esse grau de bravura, com esse ímpeto violento, que agora está dizendo: sejam mansos. Ou seja, é verdade, talvez você tenha um histórico de bravura, mas você agora quer ser manso. Você entendeu que a mansidão é virtude, sobretudo para aqueles que amam a Deus, seguem a Jesus e querem desenvolver um estilo de vida do reino de Deus. Então, entregue sua vida para Jesus. Entregue seus caminhos ao Senhor. Peça para que Deus trate o seu caráter, para que você desenvolva mansidão como um estilo de vida próprio. Ora, existem pessoas que precisam ser tratadas lá no seu íntimo. São pessoas que sofrem o que eu vou chamar de síndrome do incrível Hulk. Você já viu pessoas, elas sofrem do síndrome do incrível Hulk. O incrível Hulk, na verdade, é um homem, um cientista, o Banner, é um homem manso, sereno, tranquilo, é um homem com educação polida, não à toa, é um cientista com conhecimento extraordinário, mas ele foi exposto a uma experiência científica e que agora ele tem um problema sério. Quando alguma situação
provoca nele uma instabilidade emocional, ele se transforma naquele monstro verde e que quebra tudo ao seu redor. Existem pessoas assim, pessoas que elas aparentemente são mansas, são tranquilas, mas elas sofrem da síndrome do incrível Hulk. Ah, se você pisar no calo delas. Ah, se você falar alguma coisa que as contrarie. Ah, se alguma situação fugires do controle, elas se tornam verdadeiros monstros e destroem tudo que estão ao seu redor. Você está cansado de ser assim, não é verdade? Deus quer fazer uma mudança na sua vida. Deus quer tirar essa bravura insana de você. Deus quer transformar o seu caráter e quer ensinar você a ser manso como Jesus. Existem pessoas que são verdadeiras granadas ambulantes. A granada, você sabe, é aquele dispositivo bélico cujo soldado, ao tirar o pino, você a lança e ela, depois de alguns segundos, ela explode, ela lança estilhaços de aço em diversas direções, então ela é perigosíssima. Se ela explodir próxima de pessoas, é letal, e existem pessoas que são verdadeiras granadas ambulantes. Sabe, se alguém tirar o pino, conte alguns segundos, porque ela vai explodir. E quantas vezes você já explodiu? Aí você já explodiu no seu trabalho, perdeu o emprego. Você explodiu lá no joguinho de futebol, perdeu os seus amigos. Você explodiu dentro da sua casa, perdeu a esposa. Explodiu com seus filhos, perdeu a autoridade. Você está cansado de explodir. Os mansos não são granadas ambulantes. Não são pessoas que vão explodir se passar por uma instabilidade. Pelo contrário, eles são fortes, mas eles aprenderam a dominar a sua força e por isso são pessoas bem-aventuradas, por isso são pessoas felizes. Por isso, eu convido você a desenvolver no seu caráter essa capacidade de ser manso, No próximo programa, sábado próximo, eu quero então trabalhar com você a segunda parte dessa mensagem. Hoje nós trabalhamos sobre o que não significa ser manso. E eu convido você para sábado que vem acompanhar o Palavra de Fato, porque nós vamos trabalhar a segunda parte, aí nós vamos pensar, então, o que é ser manso? O que significa exercer a mansidão? Palavra que vai ser muito abençoada para o seu coração, tá bem? Mas eu espero que a palavra de hoje já tenha sido para você uma fonte de crescimento. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê misericórdia, para que possamos nos apropriar dessas palavras de Jesus. Quando ele disse em Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Há muita terra para você conquistar. Deus quer que você realmente conquiste muitas coisas, mas para isso você precisa desenvolver a mansidão. Ela não é um defeito, ela não é uma desvantagem, como o mundo prega e como o mundo vê. Pelo contrário, no reino de Deus, a mansidão é uma grande virtude, é um grande atributo, é um grande valor. E felizes, bem-aventurados, aqueles que desenvolvem a mansidão. Tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de oração. Palavra